Olá, este é o Pode Ler, podcast da UFVJM em parceria com o Sistema de Biblioteca do Campus JK para a leitura de textos literários, debates acadêmicos e comunicação científica em Diamantina. Olá, eu sou Caio Felipe, estudo Química na UFVJM e estou aqui hoje com Natália Bodolai, estudante de Letras. Olá, meu nome é Natália Bodolai e eu sou estudante do segundo período de Letras da UFVJM. No tema do podcast de hoje trataremos sobre Zumbi dos Palmares e a obra feita por Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. E tentaremos fazer um paralelo entre a vida de Carolina Maria de Jesus, vivida na favela do Canidé em 1950, e a vida de Zumbi no Quilombo dos Palmares. Ouviremos agora a leitura do trecho do texto de Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Momento Leitura. 6 de maio. De manhã não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos. E eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª Delegacia. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia. Circo Teatro Nilo. 9 de maio. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com um tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil para a pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros? Agora, falar para mim que eu sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. 20 de maio. Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando esse grave problema ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo, olha o povo com os olhos semicerrados, com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca, eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E o meu filho João José disse-me: "Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo." Foi a primeira vez que eu vi minha palavra falhar. Eu disse: "É que eu tinha fé no Kubitschek." "A senhora não tinha fé, agora não tem mais?" "Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco, um dia morre. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido." 14 de junho. Está chovendo. Eu não posso ir catar papel. O dia que chove, eu sou mendiga. Já ando mesmo trapuda e suja. Já uso o uniforme dos indigentes. E hoje é sábado. Os favelados são considerados mendigos. Vou aproveitar a deixa. A Vera não vai sair comigo porque está chovendo. Agitei um guarda-chuva velho que achei no lixo e saí. Fui no frigorífico, ganhei uns ossos. Já serve. Faço uma sopa, já que a barriga não fica vazia. Tentei viver com ar. Comecei a desmaiar. Então, eu resolvi trabalhar porque eu não quero desistir da vida. Quero ver como é que eu vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio. Mas hoje em dia, os que vivem até chegar à hora da morte é um herói. Porque quem não é forte, desanima. Vi uma senhora reclamar que ganhou só ossos no frigorífico e que os ossos estavam limpos. E eu gosto tanto de carne. Fiquei nervosa ouvindo a mulher lamentar-se porque é duro a gente vir ao mundo e não poder nem comer. Pelo que observo, Deus é o rei dos sábios. Ele pôs os homens e os animais no mundo, mas os animais, quem ele os alimenta, é a natureza, porque se os animais fossem alimentados igual aos homens, havia de sofrer muito. Eu penso isso porque quando eu não tenho nada para comer, invejo os animais.
Enquanto eu esperava na fila para ganhar bolachas, ia ouvindo as mulheres lamentar-se. Outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu uma esmola. A dona da casa mandou esperar. A mulher continuou dizendo que a dona da casa surgiu com um embrulho e deu-lhe. Ela não quis abrir o embrulho perto das colegas, com receio que elas pedissem. Começou a pensar. Será um pedaço de queijo? Será carne? Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho, porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando desfez o embrulho, viu que eram ratos mortos. Tem pessoas que zombam dos que pedem. Dia 16 de junho. O José Carlos está melhor. Dei-lhe uma lavagem de alho e um chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher, mas fui obrigado a dar-lhe porque atualmente a gente se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivismo, lavar nas tinas, cozinhar com lenha. Eu escrevia peças e apresentava-as aos diretores de circo, e eles me respondiam: é uma pena você ser preta. Esquecendo-se eles que eu adoro minha pele negra, meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnação, eu quero sempre voltar preta. Um dia, um branco disse-me: se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os pretos poderiam protestar com razão. Mas nem o branco nem o preto conhecem a sua origem. O branco é que se diz superior, mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. 23 de junho. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Os preços eram 24 e 28. Fiquei nervosa com a diferença dos preços. O açougueiro explicou-me que o filé é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem, que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque custa caro. Depois de morta, é dividida, tabelada e selecionada. E morre quando o homem quer. Em vida, dá dinheiro ao homem, e morta, enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada com estas desorganizações. Quando cheguei na favela, os meninos estavam brincando. Perguntei-lhes se alguém havia brigado com eles. Responderam-me que só a baiana, uma vizinha que tem 3 filhos, e que a Leila brigou com o Arnaldo e queria jogar a sua filha recém-nascida dentro do rio Tietê. E foram brigando até a Rua do Porto. E a Leila jogou a criança no chão. A criança tem 2 meses. As mulheres queriam ir chamar a polícia para levar a menina no juizado. Eu estava cansada, deitei. Não tive coragem nem de trocar roupa. 27 de junho. Hoje, a Leila está embriagada. E eu fico pensando como é que uma mulher que tem 2 filhas em idade tenra pode embriagar-se até ficar inconsciente. 2 homens vieram trazê-la nos braços. E se ela rolar na cama e esmagar a recém-nascida? O que eu acho interessante é quando alguém entra num bar ou empório, logo aparece um que ofereça pinga. Por que não oferece 1 quilo de arroz, feijão, doce, etc.? Tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa porque não bebo pinga. Eu sou sozinha, tenho 3 filhos. Se eu viciar no álcool, os meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isso, estou cometendo uma tolice. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Para concluir, eu não bebo porque não gosto e acabou-se. Eu prefiro empregar meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar que estou agindo acertadamente, peço-te para dizer: muito bem, Carolina. Em memória ao Dia da Consciência Negra e com a leitura da cruel realidade da vida de Carolina Maria de Jesus, podemos perceber que desde a morte de Zumbi, em 1695, a publicação do livro em 1960, sendo um lapso de 265 anos, o negro ainda é tratado como marginal e deixado à sarjeta. A Black Friday nos dias de hoje pode ter sido empregada como recurso para alavancar vendas e movimentar o capital. Mas a data da morte de Zumbi deveria nos servir como exercício de memória, e que a memória de Zumbi e Maria sirva para uma transformação social das desigualdades e nos lembrar que não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas. Vamos agora à entrevista com o convidado de hoje.
Olá pessoal, meu nome é Caio Felipe, eu sou estudante de Química da UFVJM e estou aqui hoje com a convidada Ana Paula Nunes. Um prazer, Caio, estar aqui com você e participar do Pode Ler. Agradeço, a Adriana e a Aline e a você pelo convite. Para quem não sabe, Ana Paula Nunes é epidemiologista, tutora do PET Saberes da comunidade quilombola e diretora de acessibilidade e inclusão da DACE na UFVJM. Nesse último trecho, a gente fez a leitura de um recorte bem ínfimo do quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus e eu creio que a Ana Paula, mais do que ninguém, vai ter uma propriedade maior para debater com a gente algumas questões relacionadas ao texto. Eu separei aqui já algumas, e eu creio que frente a essa realidade cruel que a gente vê e vivencia junto com a Carolina, quais você crê que pode ser os desafios atuais que podem ser colocados entre paralelos entre a vivência dela no Canidé em 1950 e os dias atuais? Então, Caio, eu vejo duas coisas importantes, que são necessárias ser ditas. A primeira delas é em relação à memória e a segunda é sobre o processo que a gente vive ainda da escravização das pessoas negras no Brasil. Quando a gente fala da memória, é importante, a gente não pode deixar de falar da Lei 10.639, que traz a necessidade da discussão e da conversa sobre a verdadeira história do Brasil. E aí, quando a gente fala da verdadeira história do Brasil, a gente está falando também da Carolina Maria de Jesus. E do processo de escravização atual que a gente ainda presencia, não só em áreas rurais, mas também em áreas urbanas, em que questões básicas, por exemplo, os direitos dos trabalhadores, e sobretudo das pessoas negras, não são respeitados. Então, são questões que a gente precisa ainda falar sobre, para que a gente pense em um possível processo de equidade no nosso país. Para esses exercícios de memórias, é imprescindível esses documentos históricos e literários, principalmente para aqueles que creem que antigamente era melhor, antigamente não era assim. Como você crê que essa ferramenta, a memória, como que ela pode funcionar como uma ferramenta de difusão de conhecimento para o exercício da memória, principalmente nesse racismo estrutural que a gente vivencia no Brasil? Primeiro, eu acho importante a gente pensar o seguinte: o termo racismo estrutural ele tem sido muito utilizado pela branquitude, por pessoas brancas, como um refúgio para combater o racismo que ainda está presente na nossa sociedade. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Tudo que acontece, as pessoas usam como argumento, é o racismo estrutural. Então, isso é um termo que a gente tem que ter muito cuidado, porque quem usa esse termo em vão, normalmente não está preocupado de fato, com o racismo estrutural. Quando a gente fala de toda essa história que você traz, da questão da memória, a gente não pode deixar de lado de falar também da construção da branquitude do nosso país. Então, quando a gente fala do racismo, a gente tem que falar também da população branca que permanece não querendo abrir mão dos seus privilégios. Então, até que ponto, de fato, a branquitude tem interesse em combater de fato, racismo estrutural na nossa sociedade. O que eu vejo, e aí dentro das instituições, sobretudo na nossa instituição, que é onde a gente está hoje, o racismo ele permanece estrutural, e há pouco interesse em combatê-lo. Eu acho que principalmente em Diamantina, que a gente percebe que é uma cidade histórica que tem muitos traços desse abuso e violência sofrida pela população negra. Sim, com certeza. Eu, como estudante do curso de licenciatura em Química, acho que a aposta dos licenciandos e dos professores é em si na educação. Eu creio que a educação, a forma de transformação que a gente consegue colocar é dessa educação antirracista. Você consegue falar para a gente qual seria esse propósito ideal de educação antirracista? Sim. Olha só, a nossa formação hoje é ainda uma formação eurocentrada e não diversa. Então, os professores que a gente tem hoje na instituição ainda são professores com essa formação eurocentrada, não diversa, racista, preconceituosa e capacitista.
Só que eu vejo assim, esses docentes, eles têm duas opções. Ou eles permanecem nessa situação com essa formação, e aí vão reproduzir o capacitismo, o racismo e o preconceito, porque é a nossa formação, ou então ele escolhe mudar, ele escolhe alterar e trabalhar com uma educação diversa. Hoje, estando à frente da DACE, eu observo que a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão, né, eu observo uma resistência muito grande dos docentes em acolher a diversidade de fato. E aí, quando eu falo acolher uma diversidade de fato, é acolher dentro da sala de aula e não acolher transformando, passando essa responsabilidade para o outro, passando essa responsabilidade para a gestão, passando essa responsabilidade para a diretoria. Então, quando a gente fala de inclusão, combate ao preconceito, ao racismo, a gente também está falando disso no nível individual. Né? A gente também está falando disso, a gente também está falando da relação docente-discente, docente-discente técnico, discente-docente e terceirizado. Então, o combate ele tem que ser de maneira generalizada, né? Geral, né? Nesse conceito de ser geral e não específico. Não há uma pessoa responsável, não há um setor responsável por combater isso. Somos todos nós e o combate diariamente. Muitíssimo bem pontuado. Eu agradeço muito a Ana Paula Nunes por ter aceitado fazer parte desse projeto, desse piloto. Eu espero que sua fala não fique só aqui e que ela se perpetue através desse projeto para os problemas que a gente vive e evidencia todos os dias, principalmente vindo de alguém que tem propriedade intelectual para falar sobre isso, para discernir sobre isso e que inclusive está incluso na categoria como mulher negra da UFVJM. Caio, o prazer é meu. Desejo sucesso no Pode Ler e um abraço para a Adriana e a Aline. Eu agradeço a Ana Paula Nunes, eu agradeço o Lecão, que está aqui conosco, e esse foi o Pode Ler dessa quinta-feira. Este foi o Pode Ler. Para maiores informações, acesse nosso Instagram, pod.ler.fvjm. Repetindo, pod.ler.fvjm. Deixe suas sugestões e críticas nas plataformas de streaming e redes sociais. Nos encontramos no próximo capítulo. Este conteúdo foi produzido nos estúdios da Diretoria de Comunicação Social da UFVJM.